Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Dia 9 de maio é comemorado o Dia da Guerra Patriótica. É assim que os russos, os antigos soviéticos, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chamam a guerra sagrada, eles chamam a Segunda Guerra Mundial de guerra patriótica. Então, como é uma coisa que a mídia praticamente não vai dar destaque, porque, na verdade, eles ganharam de muita gente, eles ganharam a guerra de muita gente que está aqui no Ocidente, Tem gente que até hoje está revoltada por ter perdido a guerra, Pessoas que fazem livros esculhambando, que fazem filmes, a mídia de uma maneira geral, não respeitam e eram nossos aliados. Foram mais de 25 milhões de vidas perdidas ali. Praticamente é o único país que faz uma parada militar nessa extensão e convida aqueles que na época eram os aliados. Então nós vamos para a vinheta e na volta eu vou falar para vocês sobre alguns fatos interessantes, como a fita de São Jorge o Vitorioso, a fita preta e laranja. Os monumentos e homenagem a Stalin estão crescendo demais na Rússia. Eu acho que é um fato relevante. E outras coisas também que com certeza a nossa mídia não vai falar. Vamos para a vinheta. Então, vamos começar aqui falando uma coisa que eu acho legal, a nível de história, para quem gosta de história, que é a fita de São Jorge. Você vai ver essa fita na parada militar russa, você vai ver em senhoras, senhores, muita gente de idade. É comum todo mundo usar essa fita. Ela é dobradinha, vou botar a imagem para você aí, inclusive até a capa desse vídeo eu resolvi fazer com essa fita. Ela foi colocada desde a época dos czares, Foi a Catarina II, a czarina Catarina II, que instituiu essa ordem, de São Jorge o Vitorioso, premiando os heróis da guerra da Crimeia, no final do século XVIII, 1790, se eu não me engano. Quando eu for editar o vídeo eu vou colocar aí. Então, todos que tinham atos heróicos, independente se fosse soldado, cabo, ganhavam essa fita, inclusive passava de família para família. Então, um bisavô de um cara, eu estava vendo a história dessa fita, e tinha um lá que era o bisavô, tinha usado na Primeira Guerra Mundial, o bisavô de um cara, e estava lá. Aquilo dali é uma relíquia, passa de família para família, Durante a Revolução Russa, na Guerra Civil Russa, essa fita pararam de usar essa fita, não era usada. Até porque essa fita não era assim a nível de guerra civil, era mais para bravura contra invasores estrangeiros, que sempre teve muito, muito mesmo na Rússia. Muito, sempre, até hoje. Esse é o papel da OTAN. É invadir a Rússia. Eles dizem que é o cara lá, mas é ao contrário. Então, durante a Guerra Civil, essa fita não foi usada. E também porque tinham ateus, era um Estado ateu, sendo que 1/3 da população tinha religião. Mas o Estado não era um Estado ateu, não incentivava a religião. Durante a Segunda Guerra Mundial, que eles chamam de Guerra Patriótica,
foi pedido ao Stalin para voltar com essa premiação e ele concedeu, né? Nos moldes da União Soviética, em 1942, essa fitinha voltou. Então, uns usavam até a imagem de São Jorge, é São Jorge o Vitorioso que eles chamam, outros só usavam simplesmente o símbolo da bandeira da União Soviética, né, do Partido Comunista. Então virou uma moda, é uma moda mesmo. Os carros de combate, tanques, já vi colocar até em mísseis, vendem nas ruas. Então você, na parada militar russa, que pelo menos eu vou assistir, o Lula tá lá, vários outros presidentes, né? Porque a União Europeia, eu acho que só dois ou três da União Europeia que vão estar. O Roberto Fico, que sofreu o atentado, por discordar, da Eslováquia, né? Ele sofreu um atentado. E a ministra das Relações Exteriores lá da União Europeia queria proibir as pessoas de irem, né? Queria proibir de comparecerem lá. Era como se o Lula fosse europeu, ele ia estar proibido de comparecer. O Trump recebeu convite. Creio que ele não tenha ido porque não progrediu o lance lá da paz da Ucrânia, que eu acho que se tivesse, e um dia eu acabo com isso aí, se tivesse progredido, de repente ele estaria, né? Mas eu já adianto aqui que não é do interesse dos russos o fim dessa guerra, não é o interesse deles. Eles estão deixando o Zelensky fazer o que ele quer. Mas, enfim, então essa fitinha vai ser normal, você ver essa fita penduradinha. Assim, parece como se fosse uma festa junina, que tem aquelas fitas também, né? É muito comum. E como eu falei no início, foi Stalin que reabriu as igrejas, né? Ele reabriu as igrejas porque muitos queriam receber seus mortos. Muito fala assim, do Estado ateu, né? A China é ateu, mas tem lá praticamente todas as religiões que tem na China que seguem as regras lá. Como eu já falei, para quem acompanha aqui o canal, por exemplo, você não pode dizer o meu Messias na rua, dentro da sua congregação, você pode dizer o Messias fulano, porque um monte de Messias, né? Mas assim, na rua, fazendo propaganda, você não pode, tá? Da prisão, eu não posso dizer que o meu Messias é melhor que o seu. Não pode, tanto na China quanto na Rússia. A Rússia também não pode. Tem algumas regras, assim, e parabéns para eles, porque aqui nós temos líderes religiosos que querem guerra, né? Silas Malafaia é um deles lá, que toda hora tá esquerdopatas, que sei que é lá incentivando o ódio no nosso povo. Eu também digo que à medida que esses caras foram ganhando poder na política, o ódio no nosso país vai aumentando. É uma ilusão achar que tendo anistia ou não tendo anistia com esse pessoal, que isso vai parar. Não vai parar porque a origem continua. O nosso problema daqui, o nosso problema do Brasil, da América Latina de uma maneira geral, é radical, é ir na raiz do problema. O nosso problema aqui é o sistema econômico que nós usamos, que é para manter o nosso país ferrado, para manter o nosso país uma colônia, entendeu? E desse cara daí que diz que é religioso, mesma coisa. Não vai acabar o ódio, não, vai continuar, vai persistir, né? Quem é o cara da esquerda? O cara da esquerda é aquela bicha, né? É assim que é definido. O cara da direita é o golpista, o cara da esquerda é a bicha, né? É mais ou menos assim. Então foi Stalin que voltou com isso. Estou falando aqui do Stalin, que ele reabriu as religiões, seguindo lá os critérios, porque aumentaram, agora eu vou entrar aí na parte do
do Stalin, né? Que um tempo atrás, aí, quando eu estava fazendo a pesquisa, como funciona o processo eleitoral na Rússia, eu me deparei com um anúncio lá que a popularidade, né? Como é que eles falam? A atitude positiva sobre Stalin, admiração, respeito e simpatia, tinha passado dos 51%. Passou dos 51% e muitos monumentos em homenagem a Stalin estavam sendo reerguidos, né? Porque depois eu vou fazer um breve relato aqui do Nikita Khrushchev, que esse sim que começou, retomou, vamos dizer, as perseguições religiosas na União Soviética. Mas eu não dei muita importância, né? Monumento, Stalin, aí foram aparecendo mais, aí eu fui ver, agora mais recentemente, e estavam em cerca de 150 monumentos em homenagem a Stalin. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, ó, monumento, tem os memoriais e monumentos. Normalmente, monumento em homenagem a alguém, né? Um busto. Isso é um monumento. Memoriais é uma memória de um determinado grupo. Então, o túmulo do soldado desconhecido, porque ali na batalha que cai ali, são exércitos dos dois lados que caem. Então, quando você vê um memorial desse, em homenagem às vítimas, independente se ela estava defendendo um país ou outro, ou até mesmo de acidentes, tá? No World Trade Center tem um memorial. E enquanto lá na Rússia estão construindo, nos países bálticos, pessoal, são os países que ficam lá para o Mar do Norte, perto da Noruega, ali Letônia, Estônia, Lituânia. São países bálticos. Tem gente que confunde com os Balcãs, né? Que é onde estava a antiga antiga Iugoslávia. Se lembra aí o pessoal que tem mais idade, o pessoal antes dos anos 90, existia a Iugoslávia, que a OTAN destruiu, né? Fragmentou. Esse é que é o desejo desses caras. Onde tem Estados Unidos tem fragmentação. Fizeram isso na Alemanha, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Fizeram na Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Quiseram fazer no Vietnã, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. E também até ouvi falar que seria uma tendência no Brasil em 1964 se tivesse algum tipo de resistência, né? Pelo menos João Goulart temia que isso acontecesse, eles dividissem o Brasil, o que hoje muita gente daria até sem briga. Você quer dividir aqui, beleza? Separa, deixa o Nordeste para lá. E até um monte de gente assim. Aqui no Brasil tem muita gente que tem esse tipo de pensamento, não é mesmo? Não é? Você concorda comigo? Nesses países, né, nesses países bálticos, eles estão destruindo memoriais, pichando cemitérios, eles estão tirando aquelas pessoas, né, do cemitério, quer dizer, os túmulos, né, eles botam lá no túmulo da pessoa, eles botam lá um endereço, um telefone, para os familiares entrarem em contato, né, porque vai ser removido e ficam aguardando. Se não tiver nenhum familiar, eles vão remover, tá? Até cemitério eles estão mexendo. Estavam falando que seria por causa dessa guerra. Por que você só está mexendo nesse cemitério e não está mexendo nos outros? Por que só nesse aí? Porque tinham russos, né? Etnia russa. Nesses países, como a Estônia, por exemplo, 30% são de russos.
Assim como a maioria ali na Crimeia, nessa área que a Rússia pegou, que a maioria era de russos, grupo Z, mas a maioria mesmo, mais de 70%, tá certo? Então, a Estônia, que é o país das relações Kaja Kallas, que é essa que praticamente proibiu de líderes europeus irem à parada militar russa, é o país dela, estão tirando os direitos civis do pessoal de etnia russa. Você vê como esses caras são, né? A história se repete, né? A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Não tem muito a ver assim com isso, não é bem o contexto, mas é uma coisa que sempre vem na cabeça da gente. O 18º Brumário de Luiz Bonaparte, livro de Karl Marx, né? Uma obra-prima. Então, reviveu tudo isso sobre Stalin. E aí eu separei os trechos aqui, porque teve uma desestalinização, tá? Destalinização. Foi o que Nikita Khrushchev, quando Stalin morreu, uns 2 anos depois, Nikita Khrushchev assumiu. No tempo ele começou a acabar com tudo que era do Stalin. Tudo. Destruiu monumentos, falava que ele matava pessoas. Ou seja, inventou tudo mentira. Na verdade, o Nikita Khrushchev tinha inveja, porque nem o Stalin tinha grande admiração por baba-ovo. Stalin não gostava daqueles caras, isso é pelo que eu estou estudando, tá, gente? Ainda tenho muita coisa para estudar, mas pelo que eu estou vendo, os relatos aqui, ele não gostava daquele cara que ficava. O senhor quer um cafezinho? Quer um bolinho? Não, ele queria era ideias, ele queria debater, ele queria justamente o debate para você ter soluções, né? Isso normalmente na esquerda radical você vai ver muito isso, debate. A palavra debate chega a ser chato. Debate. Ele gostava de gente assim, né? Eu estava vendo num livro aí sobre a Segunda Guerra Mundial, que tinha um comandante, um general bielorrusso, que batia de frente com o Stalin. Não é assim que vai fazer. Tá? Batia no bom sentido, discordava. E o Stalin até gostava, muitas outras pessoas gostavam, que alguns tinham medo, mas a maioria não tinha medo. Tá? Isso daí, inventaram isso tudo daí. Nikita Khrushchev falou, eu vou botar aqui um relato Enquanto isso, eu vou botando os monumentos em homenagem a Stalin. Tem um que eu achei muito legal, tá? Que eu vou falar lá no final. Também eu não posso me esquecer de falar do aeroporto. Então, o relato aqui: surgiram muitos historiadores, publicitários, filósofos e outros pesquisadores recém-formados que começaram a provar diligentemente que a era de Stalin foi a era das trevas, né? O que chega pra gente aqui no Ocidente, comedor de criancinha. Era a era das trevas, horror e sangue, quando o país inteiro foi transformado em quartel de campo, onde as pessoas eram apenas torturadas, viviam famintas e eram baleadas. Stalin foi acusado de sadismo, tirania e imoralidade, falta de pensamento estatal e do assassinato de sua esposa. Eles foram acusados de terror em massa, genocídio de povos inteiros. Depois de Khrushchev ter sido afastado do comando da União Soviética, os líderes mais prudentes da União reduziram as suas críticas a Stalin, mas não ousaram devolver o país e a sociedade ao rumo stalinista, o que se tornou a base da catástrofe de 1991. Eu vou avançar aqui, que tem vários relatos aqui, que é o pessoal do Partido Comunista, né? Marxista, leninista, são
uns dois agora que estão tendo força maior lá, viu? Tá crescendo. Não necessariamente esteja o comunismo voltando com força. Não, isso não. Tem gente que é liberal, que tem admiração por Stalin, pela importância dele, pelo que está a vir a acontecer, o que está acontecendo. Porque isso tudo ele falou, né? Esses caras aí querem invadir o nosso país. Aí muita gente, até camaradas, dizem que era paranoico. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre Stalin, porque senão vai ficar muito grande, né? Ele ficou, né, o secretário-geral do do Comitê Central do PCUS, que é o Partido Comunista da União Soviética, ocupou a posição de liderança por quase 30 anos. Continua a ser uma figura histórica e controversa 70 anos depois da sua morte. As atitudes em relação à sua personalidade variam de ódio ao amor sem limite. Hoje a maioria dos russos vê Stalin como um líder justo, que com as suas decisões garantiu uma vida normal e conduziu o país durante um período difícil da história. E tem vários relatos aqui, são várias coisas que eu peguei a fonte é Lenta RU, um site lá, entendeu? A France 24 foi lá fazer entrevista com um dos líderes, Alexei Zorov, né? O Instituto Levada Center, na última pesquisa que foi feita, estava 70% dos entrevistados disseram ter uma atitude positiva em relação ao papel de Stalin na história russa. Esse número começou a aumentar em 2014, que foi o lance da Crimeia, quando começou a ter as negativas, que assim, Putin achava que ia se dar bem com o Ocidente. Não, eles são legais. Ele ainda desconfiava. Isso é uma pisada na bola do Putin direto, né? Demorou para ele compreender que Stalin estava certo. Então, muitos documentos que estavam lá na posse começaram a ser liberados, os verdadeiros. Porque Nikita Khrushchev falsificou um tempão. E muitos diziam que Nikita Khrushchev era o preferido os historiadores aí que sabem, mas o cara que morreu, que Stalin sentiu muito, era Kalinin, Mikhail Kalinin. É por isso que ali, nesses países bálticos, que eu falei para vocês, perto da Letônia, entre a Letônia e a Polônia, tem lá uma cidade chamada Kaliningrado, em homenagem a Kalinin. Kalinin era um dos fundadores da União Soviética, era o mais querido do povo, era assim que ele era conhecido. Assim como Stalin também, era o comissário do povo, o pai do povo. E Nikita Khrushchev fez tudo para pegar o lugar dele. Então foi aí que começaram a desmontar os monumentos que tinham construído em homenagem a Stalin. E o exército russo está usando muito a bandeira vermelha e umas pichações, né, umas molduras, assim eu vou botar aí para vocês, na Ucrânia, com o rosto de Stalin, né? Isso porque também teve um oficial russo lá que falou, tem resistência, viu, gente? Não é uma unanimidade. Tem resistência lá contra isso de Stalin. Teve gente que jogou ovo, teve gente que tentou pichar, mas não conseguiu, porque muitos monumentos estão em propriedade privada, tá? Mas a grande maioria aceita. E junto também com os monumentos em homenagem a Stalin, também tem o Sukhov, que era um general muito importante, que estava lá na Batalha de Berlim. Outros também, Kalinin também. Essa que eu vou botar para vocês aí, por último, essa
fica no Stalin no Parque, fica no Tartaristão. São várias cidades da Federação Russa, tá? Com dialetos diferentes, hábitos diferentes, não é num lugar só, não. É muitos lugares, muitos lugares. Então essa fica no Tartaristão. O monumento a Joseph Stalin foi erguido no pátio de uma escola na Berezine Chelny. Uma estrutura de contato de Joseph Stalin foi instalado no pátio de uma das escolas particulares. O diretor da escola destacou os méritos do secretário-geral do Comitê Central do PCU na industrialização do país, a importância de Stalin na industrialização. Sempre estão relacionando Stalin ao avanço tecnológico, à industrialização. Ele é um cara que gostava muito, coisa que Nikita Khrushchev não gostava. Ainda, como eu falei para vocês, ainda estou estudando, tá? Mas como eu vim de área tecnológica, o Nikita que eu estava vendo, ele quer importar os negócios, ficar mandando milho para fora, estava querendo transformar a União Soviética no Brasil. Ia transformar a União Soviética no Brasil, né? Desse jeito, foi quando ele foi afastado. O camarada ia transformar do jeito que a Europa quer. A gente dá matéria-prima, né? E vocês compram a nossa manufatura, só otário mesmo, só povo mesmo que acha que vai se desenvolver. A gente vê que aqui tem gente, liderança, militares que acham que isso daí acontece. É uma coisa, né? Outras cidades aqui com mais esculturas de Stalin são Ossétia do Norte, Daguestão e Yakutia, né? Tem o do aeroporto. O do aeroporto é o seguinte: tem a cidade, Stalingrado, né? Era a cidade em homenagem a Stalin, por causa da Guerra Civil, colocaram a cidade em homenagem a Stalin. É Volgogrado, por causa do rio Volga. Então, com aquela política do Nikita Khrushchev de tirar o Stalin de tudo, essa cidade foi chamada de Volgogrado. Recentemente, tentaram voltar com o nome da cidade, mas o pessoal lá não quis. Tem uma resistência. As pessoas admiram o Stalin, mas acham que botar o nome da cidade é demais. Está associada a muitas mortes. Tem gente lá, eu quero que a minha cidade continue com o nome do rio, tudo bem. Mas teve muita reclamação, queriam lá e foram em cima do Putin. E o Putin não pode. O Putin não pode. Tem gente que acha que o cara é um ditador, mas não. Teve votação lá. Foi uma margem muito pequena que perdeu, viu? Daria segundo turno, vamos dizer assim, daria um segundo turno. E aí eles rebatizaram o aeroporto com o aval de todos. Né? Eles chamam lá de conservadores, são aqueles senhorzinhos que participaram da antiga União Soviética, tinha admiração por Stalin, né, que foi reprimida no início de 1991, quando voltou, quando dissolveu a antiga União Soviética. Boris Yeltsin e até mesmo Putin, eles reprimiram os partidos comunistas. Depois eles foram afrouxando. Tá? Não que o Putin queira, não quero ser comparado a Stalin, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A maioria ali não é comunista, admira o Stalin, mas não é comunista. Tá? Grande maioria da Rússia, ainda eu vou dizer para vocês ali, né, o Putin está com 80% de aprovação, mais de 80% de aprovação, e a maioria ali é liberal. Mas assim, não é esse liberal bem assim não, vamos dizer que eles são sociais-democratas, keynesianos. Tá? Eles não ficam brigando com as estatais, eles têm orgulho das estatais, eles têm orgulho do que é deles, ao contrário da gente aqui.
Então botaram o nome do aeroporto lá de Joseph Stalin. Por fim aqui, também só uma coisinha que eu achei interessante, que eu falei lá da fitinha de São Jorge no início, e tem também a bandeira que você for ver, é a bandeira de Santo André, tá? A cruz de Santo André, a bandeira de Santo André, porque ela não é bem cruz, né? Ela é um X. Foi assim que Santo André foi morto, né? Essa daí está relacionada à Marinha. A Marinha. Por que durante a União Soviética ela foi retirada esse símbolo? Porque muita gente, olha só, muita gente que era contra a antiga União Soviética foi pro lado dos nazistas, tá? Muitos mesmo, muitos, até hoje, tá certo? Você vê aí, como eu vou repetir aqui, muita gente que reclama, que faz esses livros aí, que Stalin matou milhares. Matou milhares. São os mesmos caras, olha só. São as mesmas pessoas que admitem o massacre na faixa de Gaza. São os mesmos. Se você for ver, Stalin matou milhares, aí você fala da faixa de Gaza, o que foi? Não, ali pode. Eles não se importam com vida humana nenhuma. São individualistas, são egoístas. E só querem usar isso daí para vender livro para um otário comprar, né? O que conta nesses livros aí é que Stalin matou 2 vezes a população inteira do estado de São Paulo, tá? Sabe o estado de São Paulo? Estado mais populoso. Então, Stalin matou o estado de São Paulo 2 vezes. Aí muita gente acredita. Tem o camarada aí do Brasão de Armas, o fugitivo do Brasão de Armas, o fugitivo, que ele... O que acontece? Ele falou que só na Ucrânia Stalin matou de fome a cidade toda de São Paulo. Sabe a cidade de São Paulo? Que tem ali perto de 10 milhões de habitantes, não é isso? Ele fala que todo mundo morreu de fome e depois teve a invasão dos alemães e tinha gente lá. Sabe? Você vê como o cara esculhamba com a história e tem umas pessoas que vão nessa, né? Então tinha essa bandeira de Santo André, na verdade é um instrumento de tortura chamado trepalho. Daí que veio a palavra trabalho, tá? Trabalho é um instrumento de tortura. Então essa bandeira foi tirada da Marinha Russa, e continuaram, da Marinha Russa não, da Marinha Soviética, e depois dos anos 90 ela retornou, né? Mas mesmo assim ainda teve resistência, porque estava muito ligado à traição de um oficial aí, tá? Eu não estou recordado, é difícil de guardar esse nome, tá bom, pessoal? Então o vídeo já está com 30 minutos, espero que você tenha gostado desses fatos aí que você não vai ouvir jamais a mídia ocidental falar, porque na verdade eles que ajudaram a invadir a antiga União Soviética. São esses caras que estão aí vendendo livro, estão inconformados até hoje, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando dos ases da Segunda Guerra Mundial, 2 aliados, não tem Top Gun nenhum. Tá? Vou fazer também sobre os snipers, a mulher que era snipers. Você vai ficar impressionado. Quem sabe assim, coisa da história, já derruba o argumento de um monte de picareta que tem aí, querendo impor o que eles acham. O cara vai lá, compra o material, leva para a escola e não passa de ano, não vai passar. Quer dizer, e reclama do professor, diz que o professor é comunista. É a tentativa desse pessoal de manipular a história, tá certo? Então eu espero que tenham gostado. No próximo vídeo, já ainda dos 80 anos do FIS, eu vou fazer um vídeo sobre esses heróis aí para você ver os ases dos aliados na Segunda Guerra, tá?
Deixa o like, compartilha o vídeo. Muito obrigado.